A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luciano Tomé, ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar da parábola do bom samaritano, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Vamos passar para o nosso texto aqui rapidamente. É um texto um pouquinho grande, mas nós vamos ler. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu certamente, faça isso e viverá. Mas ele, ou seja, o perito na lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta a essa pergunta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Ou seja, Jesus contou a história e perguntou para o perito na lei: Qual desses 3 você acha que agiu com ele de misericórdia? Era o próximo daquele homem que estava ferido na estrada. E o pregador lhe respondeu: aquele que teve misericórdia, né? E Jesus mandou ele ir lá e fazer o mesmo. E assim Jesus explicou, né, quem era o próximo dele, como ele tinha que agir. Algumas coisas a gente pode pegar de ensinamento. Não tem muito o que analisar no texto, a história é bem clara, não tem muito o que fazer uma análise, como eu sempre faço aqui nos vídeos, então eu vou passar direto para a conclusão, que é o que a gente aprende da parábola. A primeira coisa que a gente aprende ali, né, que a gente sabe, né, não sei se você conhece o que era um perito na lei, o que era um escriba, né, que eram os famosos escribas. E eles eram um conhecedor, tinham um profundo conhecedor da lei, por causa de quê? Os escribas eram aqueles que tinham a função de fazer cópias da lei, ou seja, eles pegavam e iam copiando, escrevendo, fazendo novas cópias da lei. E conforme de tanto eles escreverem, eles aprendiam. Isso é até uma dica. Isso é até uma dica que eu te dou se você estuda, se você ainda faz faculdade, está na escola. Uma boa técnica para você aprender e gravar, né, alguma coisa para fazer prova é você escrever sobre ela. Quando a gente escreve, né, a gente acaba assimilando bastante. E isso aqui era o que acontecia com os peritos na lei. Então eles conheciam a fundo a lei, né, eles sabiam. E eles, obviamente, né, ardilosamente tentaram pegar Jesus em alguma falha das escrituras para poder levantar calúnias contra ele. Uma coisa que a gente também aprende nesse texto é sobre os 2 grandes mandamentos, né? O escriba fala ali, né, que os 2 os maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos.
Jesus também corrobora isso. Jesus ele vai até além, né? Jesus fala que desses 2 mandamentos se resumem a lei e os profetas. Ou seja, todos os ensinamentos, tudo aquilo que estava na lei, todas as ordens, mandamentos, decretos de Deus que estavam na lei e que os profetas falaram, tudo se resume em 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. O que significa? Que se eu e você executarmos fielmente isso, ou seja, a gente vai estar cumprindo toda a lei. Não que isso nos faça ser salvos, não, até porque nós não vamos, né, conseguir cumprir isso a vida toda, porque por mais que eu ame a Deus, amar o meu próximo como a mim mesmo, ainda que eu consiga fazer isso na maioria da minha vida, vai ter momentos que inevitavelmente eu vou acabar pensando em mim primeiro e vou acabar fazendo as coisas para o meu benefício ao invés do meu irmão. Então, por mais que se esforce, né, para a nossa natureza pecadora, viver a vida inteira sem errar, principalmente o 2º mandamento, é muito difícil, talvez até improvável que aconteça. Então, Jesus falou que dependem, de todos esses 2 mandamentos, depende de toda a lei. Ou seja, qualquer coisa na sua vida que você for fazer, seja para você, para alguém, para a obra de Deus, qualquer coisa, você é preciso passar pelo crivo do amor. Isso que eu estou pensando, isso que eu vou fazer, eu demonstro nessa atitude, nessas palavras, o meu amor soberano a Deus e o amor ao meu próximo como a mim mesmo. Se sim, aquilo ali é aceito e é correto diante de Deus. Então, isso é uma das coisas que a gente aprende na parábola do bom samaritano. Em relação a quem é o meu próximo, quem é o seu próximo, né? Quando Jesus é muito claro quando pega o samaritano, né? O samaritano era o samaritano e o judeu eram inimigos, eles não se falavam, né? Porque pegando a história, né, de Israel, quando o reino se dividiu, os reinos do norte e o reino do sul, ou seja, Judá como reino no reino do sul e os reinos do norte, as outras tribos, quando se dividiu, quando a profecia de Deus dizendo que Deus rasgaria, né, que dividiria o reino de Israel, né, mas que permaneceria com Judá, deixaria a descendência de Davi soberanamente no trono, e esse trono foi o trono de Judá. Ao longo da história, se você ler lá o livro de Reis, de Crônicas, você vê que apesar, né, de alguns reis de Judá terem se corrompido, mas Judá foi o povo que foi a única tribo de Israel que se manteve fiel a Deus, né? Ainda se manteve fiel a Deus. As outras tribos, que é o reino do norte, se desviaram mesmo. E isso, né, e serviram a outros deuses e tudo mais. Então, historicamente, ou seja, Jerusalém estava em Judá. Então, o judeu, quando fala judeu, a palavra judeu vem de Judá, né? Então, o povo judeu, porque a diferença do povo hebreu, quando fala hebreu, ele é a descendência de Abraão, né? Que engloba as 12 tribos, mas judeu, ele é o descendente da tribo de Judá, se assim pode dizer. Então, a tribo de Judá ela permaneceu fiel e as outras tribos não. E os samaritanos eram israelitas, né, das outras tribos.
que eles, tanto é que eles não adoravam em Jerusalém, eles adoravam num outro monte. E havia essa disputa, havia essa rixa entre eles. O judeu que se achava santo, né, perfeito, o exímio guardador das promessas de Deus, não se dava bem com os samaritanos, não falava com os samaritanos. Então, quando Jesus usa o samaritano para ajudar aquele próximo, é proposital, ou seja, dizendo que não importa se ele é samaritano, se ele é gentio, se ele é quem for, né? Se ele leva consigo o amor de Deus, ele é o próximo, né? Ou seja, como eu posso, de uma forma, a gente não existe especificamente um próximo nosso. Qualquer pessoa é nosso próximo. É aquela história. Existe a diferença entre irmão e próximo. Irmão é o que está na mesma fé, né? Na mesma seguindo, né, os mandamentos de Deus. Mas o próximo é qualquer pessoa. Então, o que nós aprendemos nessa parábola é que nós precisamos amar o próximo. O que é o próximo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, desde a pessoa mais legal à mais ruim. Nós precisamos amá-la em Cristo Jesus. Amá-la em Cristo Jesus, com as nossas atitudes, estender a mão quando ela precisar. E Jesus fala isso muito claro, que não há diferença, né, entre o que está perto e o que está longe. Todos são o próximo. Sendo da minha família ou não, eu conhecendo ou não, esteja no meu ciclo de amizade ou não, qualquer pessoa é o meu próximo. Seja um morador de rua, pobre, qualquer um é o meu próximo, é o que eu aprendo aqui nessa parábola. E se você vê na parábola ali, né, passou 3 tipos de pessoa: o sacerdote, o levita e o samaritano. Ou seja, o sacerdote, né, aquele que sacrificava, que servia a Deus diretamente; o levita, que era os da tribo de Levi, que não necessariamente se tornavam sacerdotes, né? Os sacerdotes todos eram da tribo de Levi, né? Que a tribo de Levi, os chamados levitas, era o povo que Deus havia separado para servi-lo no templo, seja com sacrifício, seja cantando, seja... não importava, era a tribo que estava separada. Inclusive ela não recebeu herança dentre a nação de Israel, porque Deus falou que ele seria a própria herança deles, né? Servir a Deus já era um privilégio para eles. Então passou o sacerdote, que também era um levita, mas ele era um sacerdote, ou seja, escolhido entre os levitas para servir a Deus. Um levita, que era da tribo, separado para Deus, e um samaritano, que era para os judeus entre aspas, como se a gente falasse hoje, um desviado, aquele que não observa, que não está muito preocupado em obedecer a Deus. Uma pessoa comum, né? A gente chama que está na igreja, mas não quer muito compromisso com Deus. E o que a gente acaba vendo é que o amor de Deus, ele acabou sendo manifestado pelo samaritano, ou seja, aquele que era menos religioso, era menos... teoricamente, o que menos estava próximo de Deus, foi quem o amor de Deus se manifestou. Aliás, na verdade, não é que ele estava distante de Deus, é porque o amor de Deus dentro de nós independe, né, da posição que estamos, do lugar que estamos, sabe? Uma coisa que eu aprendo nessa parábola é que nós precisamos amar o próximo. Eu não posso ver, né, uma pessoa, por mais ruim que ela seja, se perdendo, levando a sua vida longe de Deus, e não me compadecer dela. No mínimo, eu vou orar por ela, porque a oração, você demandar tempo de oração para uma pessoa,
é uma das maiores provas de amor que você pode dar por ela. Muito mais do que presente, muito mais do que abraços, muito mais do que aperto de mão. Oração ela. E ali fala que aquele samaritano teve uma atitude que o sacerdote, o levita, não teve. Isso a gente vê muito hoje na igreja. Pessoas no alto dos seus cargos eclesiásticos ensinam as pessoas que devem amar e tal, mas quando elas estão diante de uma situação onde elas precisam manifestar aquilo, elas não manifestam, porque na verdade aquilo que sai da boca aquilo que se ensina não é o que está no coração, né? Aquilo que se é pregado muitas vezes não está no coração, não é verdadeiro. E esse samaritano, que teoricamente era olhado de forma avessa, foi quem lá e estendeu a mão. Eu vejo muito isso, sabe, hoje na igreja, as pessoas colocando rótulos, né? Ah, esse é o ungido, esse é o capaz, esse é o pastor, esse é aquele outro. Mas você ainda vê que aqueles que mais ajudam o próximo, aqueles que mais manifestam o amor de Deus são os menores. São aqueles que muitas das vezes estão nas situações mais difíceis, são os mais generosos, porque conhecem a dor daquele que está na mesma dor que ele, né? Então que a gente aprenda, né, com essa parábola, a amar o nosso próximo, aquele homem samaritano que estava indo para algum lugar, né? Estava indo na direção de Jericó, que é o cenário que Jesus fala ali, né? Sai na estrada de Jerusalém, que é para Jericó. Certamente ele estava indo por algum compromisso, estava ali, talvez indo fazer alguma coisa, mas ele abriu mão, ele parou a sua vida para ajudar alguém. E isso é algo que nós precisamos nos atentar para o nosso dia a dia. Às vezes a gente está ali, a gente está muito preocupado com nossos afazeres, com aquilo que temos que cumprir, com as tarefas do nosso dia, que a gente é incapaz de abrir mão, de perder tempo, de atrasar um pouco aquilo que a gente tem para fazer para ajudar alguém. E aquele samaritano parou sua caminhada, pegou aquele homem, cuidou dele, colocou sobre o seu animal, levou a um hospital, uma casa, sei lá de quem ali, para ajudar, hospedou o rapaz e custeou tudo, sem nem conhecer o rapaz, sem nem ser, não era da família, não conhecia, era um ser humano, um ser humano por qual Jesus morreu, por qual ser humano que Deus criou, né? E ele foi lá e fez aquilo tudo, né? Às vezes, ou seja, ele parou a sua caminhada para fazer o bem a alguém. Quantas vezes a gente fala assim, às vezes a gente vê alguém caído na rua, alguém que precisa de uma ajuda, e a gente, pela pressa da nossa vida, a gente sempre pensa, daqui a pouco alguém ajuda ele, né? Talvez o sacerdote, o levita, quando passou, né, falou assim, daqui a pouco aparece alguém para ajudar esse homem. Se todo mundo fizer isso, imagine se todo mundo que passar diante daquela pessoa que está com necessidade, dizer que daqui a pouco aparece alguém. Se todo mundo fizer isso, aquele homem vai ficar ali e ninguém nunca vai ajudar ele. Talvez Deus tenha colocado pessoas no seu caminho para que você pare a sua vida, abra mão daquilo que é para você, para ajudar o seu próximo. Sabe? Talvez Deus tenha colocado na sua vida para que você deixe de comprar coisas para você, deixe de fazer coisas para você ajudar alguém. Faça isso. Não ignore essas coisas. Deus foi muito claro que ele estaria, né, que ele estaria no pobre, que ele estaria na viúva, que ele estaria no órfão, né, e que uma das alegações no dia do juízo que nos fará ser culpados é que Deus vai dizer exatamente isso.
Jesus conta uma história que fala assim, mas aonde tu estavas? Que eu não te vi. E Jesus fala, eu estava na viúva, eu estava no pobre, eu estava no órfão, eu estava em cada pessoa oprimida, no desvalido, naquele que está abandonado por todo mundo. Deus está ali. Quando você faz a um desses, você faz a Deus. Deus é manifestado na tua vida quando você estende a mão para o teu próximo. Ok, querido? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê amor cada vez mais no nosso coração, que a gente possa refletir a glória dele acima de qualquer coisa, acima dos nossos próprios interesses, das nossas próprias vontades. Porque aquele que diz servir a Cristo, né? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, assim diz as Escrituras. E Jesus andou fazendo bem nesta terra, não para ele mesmo, porque ele não precisava de nada, ele era o dono de todas as coisas, ele não tinha pecado, ele não tinha doenças, mas ele esteve nessa terra, andou aqui curando, expulsando demônios, pregando o evangelho, ajudando todos aqueles que se colocavam diante dele e no caminho dele. Então, se esse vídeo falou com você, compartilhe ele, passe para alguém que precisa ouvir isso, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. É o que eu desejo. Até o próximo vídeo.